Seja bem-vindo para esse vídeo, e nesse vídeo daqui eu vou falar sobre a vitória do Flamengo, vitória por 1-0 contra o Atlético Paranaense. Jogo feio, jogo ruim, eu diria que o mais justo era um 0-0, mas que nem eu sempre falo aqui no canal. Não existe justiça no futebol, existe eficiência. Quem for mais eficiente sai com os 3 pontos, sai com a classificação, sai com a vitória, enfim, tudo depende da competição. Vou fazer a análise aqui, beleza? Só antes de tudo, solta a intro. Bom, primeiro falar como é que foi o gol, né? Gol já com 45 do segundo tempo, momento do abafo final do Flamengo, né? Começa a trocar passes, e aí eu queria destacar o Arrascaeta, cara. O Arrascaeta tem muita qualidade. Se fosse qualquer outro jogador comum, não teria nem dominado essa bola, esse jogador não teria nem chegado no Wesley, que foi quem deu a assistência. Então, assim, vale destacar muito o Arrascaeta nesse gol. Pode ser que não esteja em grande fase, pode, mas esse gol só aconteceu por causa da qualidade dele. Um domínio muito difícil, vira o jogo até o Gerson puxa no meio, termina no passe ali para o Wesley, ele cruza de esquerda, o Gerson chega infiltrando de trás e faz o gol da vitória. Nesse apagar das luzes, né? A torcida já estava até vaiando o Flamengo e acabou encontrando esse gol para a felicidade da nação flamenguista. Aqueles caras. Enfim, é, destaques do Flamengo, começando, né, pelo mandante, eu queria destacar principalmente o Wesley, cara. O Wesley é um cara que é muito contestado pela torcida do Flamengo, mas ele não se esconde. E eu acho que fica nítido agora o porquê que a Atalanta quase chegou a pagar 20 milhões de euros nele. É um cara que é muito rápido, é um cara que se esforça pra caramba, é um cara que corre muito, toda hora aparece pro jogo. Uma coisa que o torcedor do Flamengo não pode falar do Wesley é que ele se esconde. Ele pode estar lá fazendo, não vou usar outra palavra. Pode estar errando tudo. Pode estar errando tudo. Mas ele sempre está aparecendo, sempre está buscando cruzamento, sempre está chegando na linha de fundo. Eu diria que é um dos caras que mais. Ele e o Gerson nunca se escondem, sempre buscam aparecer no jogo e são pilares, na minha visão, desse time do Flamengo. Tudo bem que o Varela defende melhor que o Wesley, na minha visão. Mas pelas oportunidades, pela intensidade, pelo que o Wesley mostra dentro de campo, para mim ele é titular, tá? É um cara que se esforça demais. E aí a gente olha para os outros jogadores do time, o Davi Luiz foi muito mal. O cartão amarelo que ele leva é bizarro. Ele tenta inventar, erra e faz a falta. Ele leva um amarelo no meio de campo e um lance que estava com posse do Flamengo. Então, assim, loucura. O nível dele abaixou demais e é um Flamengo que não dá para reclamar de opções na zaga. Tem o Léo Ortiz, tem o Fabrício Bruno e tem o Léo Pereira. Os três, na minha visão, têm nível para a seleção brasileira. E quem joga foi o Davi Luiz. Então, assim, pensando na Copa do Brasil, pensando também. Mas aí poderia ter ido com o Fabrício Bruno ali, ou ido com o Léo Ortiz na direita e o Léo Pereira na esquerda. Mas o Davi Luiz hoje está muito abaixo desses três que eu citei. Na esquerda, o Ayrton Lucas discreto também. Tanto é que quando o Alexandre entra, o Flamengo melhora. Por mais que o Ayrton Lucas seja mais ofensivo, seja mais rápido, mas fez um jogo discreto. O Flamengo até ofensivamente melhorou, colocando o Alexandro, sendo que o Ayrton normalmente ataca melhor. Não foi o caso na partida. O Alcaraz, eu não teria tirado. Eu teria tirado o Pulgar e prendido mais o Alcaraz, puxado o Gerson para trás, colocado mais atacantes. Eu acho que não precisava ter tirado ele. É um motorzinho para esse meio de campo também. Enfim, é muito rápido, mas foi substituído muito cedo. O Pulgar discreto. O Gerson, para mim, é o principal jogador do Flamengo na temporada. O Gerson é a cara do Flamengo, é um cara que não se esconde. Eu acho que um erro que o Tite faz que fez na partida, né, principalmente. O Plata muito centralizado e o Gerson caindo pelas pontas. Tipo assim, o Gerson de origem é um segundo volante. Você pode usar de vez em quando ele aberto? Pode, mas quando você não tem opções para usar os pontos, né? Dessa vez estava tanto com o Matheus Gonçalves, tanto com o Plata. E ele muitas vezes puxou o Plata para ficar atrás do Gabi e o Gerson cair pelas pontas. E aí não faz sentido, né? Muito melhor usar o Gerson pelo meio e deixar o Plata bem espetado, que já mostrou espetado pelas pontas, né? Que é um cara que já mostrou que é muito habilidoso. Eu acho que o Tite pode ter feito isso, de usar o Plata pelo meio e o Gerson pela esquerda, esperando a ultrapassagem do Ayrton Lucas. Mas, de novo, como eu falei, o Ayrton fez um jogo abaixo. Enfim, o Plata discreto, não fez um grande jogo. O Gerson foi o cara da vitória do Flamengo, para mim é o craque da partida, já antecipando. O Gabi lá na frente também muito longe do nível ideal dele e de um centroavante do Flamengo, né? Mas também é muito superior ao Carlinhos.
Não que seja muito mérito do Gabi, é porque realmente o Carlinhos não vem se ajudando. Entrou o Léo Pereira na zaga, entrou bem. O Arrascaeta entrou no meio, que nem eu falei, o gol só sai por causa da qualidade do Arrascaeta. O De La Cruz entrou no meio também. O Alexandre, que nem eu falei, entrou bem na esquerda. O Bruno Henrique também entrou e foi meio discreto. O Bruno foi meio discreto na ponta esquerda. Do lado do Paranaense agora, o Mikael até fez uma outra defesa, mas não conseguiu defender o chute do Gerson. Também não foi falha, mas não conseguiu defender. Foi com uma linha de três zagueiros, é uma linha interessante, porque usa o Thiago Heleno pelo meio, é o que tem menos velocidade, mas é um cara que tem uma bola aérea muito boa, tem uma saída de jogo razoável, não é nem muito boa nem muito ruim, mas essa bola aérea dele é boa. Tem uma liderança muito grande no Atlético. O Gamarra pela esquerda e o Kaique Rocha pela direita. É uma zaga interessante, eu acho que pode ser um time que a longo prazo vingue no Atlético Paranaense. Jogou o Esquivel pela esquerda, marcou bem. O Matheus Gonçalves não conseguiu criar muita coisa. O Coelho foi um dos grandes destaques na partida, defendeu muito bem, quando subia ia bem também, fez um grande jogo o Coelho. E nem eu falei, o Ayrton Lucas foi muito mal, o Plata foi mal, e passa muito por esse lado direito, tanto com o Kaique Rocha e principalmente com o Coelho, que anularam eles. No meio de campo, o Eric discreto, o Christian discreto, o Zapelli discreto. Esses três não deu nem pra perceber que jogaram. E o Canóbio, cara, o Canóbio participou muito, mas errou muito, tá? Tomada de decisão, achei que ele foi muito mal. E o Pablo no ataque também achei que foi mal. Entrou o Fernando na esquerda, no lugar do Esquivel, achei que entrou relativamente bem. O Diorio também nem tocou na bola no ataque. O Praxedes entrou no meio, deu mais vigor para esse meio de campo, era no momento que tinha mais contra-ataques. Se o Atlético fosse mais eficiente lá na frente, poderia ter talvez convertido em pelo menos um golzinho. Eu vou trazer daqui a pouco as estatísticas. Se o Atlético deu dois, três chutes a gol, foi muito na partida inteira. Então, assim, muito pouco eficiente, se defendeu bem, mas é um Atlético nessa temporada inteira, cara. No primeiro turno tomou um gol do Flamengo no último lance. Teve vários desses tipos de coisa e foi assim que o Cuca saiu, né? Tomando gols nos últimos lances. E aqui de novo, na reta final tomou esse gol do Flamengo. Então, assim, é muito do mental desse time do Atlético Paranaense na temporada. Uma temporada que eu tenho certeza que o torcedor do Atlético, né? Que é ATH, né? É, com certeza está insatisfeito. Porque estava até agora na Copa do Brasil, tinha totais chances de passar do Vasco. Estava na Sul-Americana, tomou um atropelo do Racing. E eu assisti pelo menos metade do jogo de ida. Tá? Eu assisti o primeiro tempo inteiro e até uns 20, 30 do segundo. E aí eu fui dormir. E assim, o Atlético venceu com o gol do João Cruz, que inclusive é muito bom. Eu acho que esse é um dos nomes para o futuro do Atlético Paranaense. Mas o Racing foi muito superior. O Atlético realmente encontrou um gol e venceu a ida. Na volta, acabou que o que o Racing fez no primeiro jogo, na volta fez de novo, mas conseguiu ser efetivo. E que nem eu falei, futebol é eficiência. Então, o Racing foi efetivo, não atropelou o Atlético na volta. É um Atlético em uma fase horrível. O Prachedes no meio, que nem eu falei, o Julimar para dar esse escape lá na frente, e o Madison no lugar do Coelho. O Coelho nem parecia estar cansado, eu acho que poderia ter tirado um dos atacantes e colocado o Coelho na frente. Mas talvez já tivesse um pouquinho sem gás e optou por tirar ele. Enfim, eu não sei por que, que o Diório tá na frente do Diório tá na frente do Mastriani, tá? Eu acho o Mastriani um bom jogador. E o João Cruz também nem entrou. Tipo, não entendi também. Enfim. Mas de fato é um Atlético muito pouco eficiente. Foi um jogo que o Flamengo fez um mau jogo. As duas equipes foram mal, tá? E o que fica mais nítido é que o Atlético não conseguiu aproveitar os espaços que tinha, não conseguiu ser eficiente e até por isso foi punido na reta final com o gol do Gerson. Ó, 17 chutes do Flamengo sendo 5 a gol, 4 deles pararam no Mikael, 7 do Atlético sendo 1 a gol, que nem eu falei. E não é porque não tinha espaço, não é porque o Flamengo fez um grande jogo, é porque o time do Atlético mesmo vive uma fase horrível. Não conseguia fazer uma transição bem feita, não conseguia gerar oportunidades e tinha espaço. Tinha esse contra-ataque para fazer, mas não conseguia. Teve uns lances assim que eu ficava tipo, não é possível, cara. Primeiro tempo, principalmente alguns contra-ataques, que assim, lances claros de vai pro X1, passou, joga pra área e tem uma chance clara. Não. Vinha pra trás, girava o jogo, errava o passe e dava a bola pro Flamengo. Então, assim, era um negócio agoniante de ver esse time do Atlético. Tudo bem que é o início de trabalho do Lúcio Gonçalves, né? Gonzalez, ídolo do Atlético também. Mas é um início ruim. Um início ruim.
Posse de bola bem mais do Flamengo, faltas 25 no total, tendo 2 amarelos para cada, escanteio 6-1 Flamengo. A real é um Flamengo que não conseguiu criar muito, um Flamengo que fez um mau jogo, um Flamengo que teve mais a bola, contra um time que foi para arrancar um 0-0, que era o Atlético Paranaense. Acabou que o Atlético foi punido na reta final e sai com essa derrota, e o Flamengo com essa vitória. Com esse resultado, o Flamengo na quarta colocação com 48 pontos. Em relação aos adversários, tem um jogo a menos. Vencendo vai para 51. Com 51 está a 2 rodadas do líder. Então é uma temporada abaixo do Flamengo? É uma temporada que o Tite está sendo muito contestado? É. Mas mesmo assim, está lá em cima. Se vence esse jogo a menos, está na briga pelo título. E na Copa do Brasil tem totais condições, cara. Eu sei que o Corinthians vive uma fase ruim, mas o Flamengo no geral é mais time ainda. Então, assim, é um jogo, um confronto que eu acho que vai ser bem equilibrado contra o Corinthians. Inclusive, se fosse para eu dar um palpite para esse jogo de ida, que vai ser no Maracanã a ida, para mim é 0-0. É jogo para 0-0 essa ida, porque é um Flamengo que não é muito criativo e é um Corinthians que provavelmente eu acho que vai com 3 zagueiros para segurar esse 0-0, tá? Então, assim, eu acho que o Corinthians vai fazer um jogo muito parecido com o Atlético Paranaense fez. A questão é que o Corinthians hoje é muito mais time que o Atlético. Pode até estar atrás na tabela, pelo início ruim do Corinthians. Mas hoje o Corinthians é muito mais time que o Atlético. Acho que até o torcedor do Atlético vai concordar. Enfim, eu acho que é isso. Craque da partida, de novo, pra mim é o Gerson, tá? Gostou do vídeo, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. Valeu e falou.